Olá, eu sou o professor Jair Feliciano e o assunto de hoje será operações com polinômios. Nós iremos estudar adição, subtração e multiplicação de polinômios. Vejamos o que é que nós temos para hoje. As operações com polinômios que nós iremos estudar envolverão adição, subtração e multiplicação. Vejamos a adição e subtração de polinômios. O que devemos fazer para conseguirmos fazer estas operações? Senhores, para somarmos ou subtrairmos polinômios, bastará operar os termos que são semelhantes. E termos semelhantes são aqueles que possuem as mesmas partes literais, ou seja, tem que possuírem as mesmas letras e possuir os mesmos expoentes. Vejamos na prática, em nossos exemplos, como é que irão funcionar. Dados os polinômios p de x e q de x, p de x igual a 6x à quarta mais 3x à terceira mais 5x ao quadrado menos 2x mais 1. E o q de x? Menos 8x à quarta mais 4x ao quadrado menos x menos 6. Iremos calcular p de x mais q de x. Queremos a soma entre esses dois polinômios. Então, nós vamos primeiro escrever o polinômio p de x. E abaixo do p de x, nós iremos escrever o polinômio q de x. Vamos escrevê-lo. Está escrito já. Senhores, observe uma coisa. Observe que ficou uma lacuna ali embaixo do 3x elevado à terceira potência. Por quê? Porque eu, na hora de escrever o meu segundo polinômio, eu tomei cuidado de escrever termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. X à quarta embaixo do x à quarta, x à segunda embaixo do x à segunda, x embaixo de x, números sozinhos embaixo de números sozinhos. Se você toma esse cuidado, o cuidado da organização, na hora de efetuar a operação, fica tudo muito mais simplificado, tudo muito rápido. Observe que eu não tinha nenhum termo para escrever embaixo do 3x à terceira, por isso que ali ficou a lacuna. E agora que nós já nos organizamos, é só operar. Olha, 6x à quarta menos 8x à quarta. A operação que nós vamos fazer será o 6 menos 8. E 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2, x à quarta. O x à quarta vai ser apenas um acompanhante. A letra é só um acompanhante. É por isso que tem que ficar letras iguais embaixo de letras iguais. Termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. Como nós não temos nenhuma operação para fazer com aquele 3x à terceira, vamos só repetir. 5x ao quadrado mais 4x ao quadrado. 5 mais 4, 9. 9x ao quadrado. Menos 2x menos 1x. Tem um 1 na frente daquele x, um 1 implícito, escondido, porque todas as vezes, quando uma letra aparecer sozinha, fica subentendido que na frente dela tem um 1. E menos 2 menos 1 dá menos 3. E, finalmente, 1 menos 6 vai dar menos 5. E aqui nós temos a operação adição já resolvida, sem dificuldades. Para isso, bastou-nos um pouco de organização, colocar termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. Vejamos o que fazer diante de uma subtração. Senhores, são os mesmos polinômios do primeiro exemplo, só que dessa vez eu quero fazer uma subtração. O que fazer diante de uma subtração? P de x menos q de x. P de x, vou escrever em cima, 6x à quarta, mais 3x à terceira, mais 5x à segunda, menos 2x mais 1. Só que na hora de colocar o q de x, porque é uma subtração, por causa daquele menos que está na frente do q, nós iremos trocar todos os sinais do q. O 8 que está com menos, na hora de escrevê-lo aqui, vamos escrever com mais.
O 4 que está com mais, 4x a segunda. Na hora de escrevê-lo, vamos escrever com menos. O menos 1x, na hora de escrever, vamos escrever mais 1x. E o menos 6, vamos escrever como sendo mais 6. Por que tivemos que fazer uma troca de sinais? Porque aquele menos da frente do Q do x é feito um joguinho de sinal. Então, quando tem um menos, altera-se todos os sinais daquele polinômio. A partir do momento que você se organizou, trocou os sinais daquele polinômio que veio com menos na frente, agora é só operar de acordo com aquilo que nós aprendemos no exemplo anterior. Termos semelhantes vão ser operados com termos semelhantes. 6x à quarta mais 8x à quarta, 6 mais 8, 14, 14x à quarta. 3x à terceira, não temos semelhança com ninguém, é só repetir. 5x à segunda menos 4x à segunda e 5 menos 4 vai dar 1. Subentende-se que ali na frente tem um 1 implícito, escondido. Menos 2x mais 1x. Menos 2x mais 1x dá menos 1x. Tem um 1 ali na frente. Toda letra que aparece sozinha, subentende-se que tem um 1, que é facultativo de ser escrito, normalmente não virão escritos. E, finalmente, 1 mais 6, 7. E aí está resolvida a operação subtração. Multiplicação de polinômios. O que devemos fazer diante de uma multiplicação de polinômios? Para multiplicarmos polinômios, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, aquilo que nós conhecemos intimamente como chuveirinhos, e vamos multiplicar todos os termos entre si, multiplicar todos por todos. Vejamos o que fazer para efetuar uma multiplicação. Vejamos esta multiplicação. A multiplicação entre esses dois polinômios. Conforme eu disse para vocês há um minuto atrás, nós iremos aplicar a propriedade distributiva. E a primeira gota do nosso chuveiro está ali, olha. Vamos multiplicar 3x por 4x ao quadrado. Ao multiplicarmos, temos que prestar atenção em 3 preocupações: multiplicar os sinais, multiplicar os números e multiplicar as letras. Os sinais: 3 vezes 3. Desculpe, os sinais: mais vezes mais dá mais. Os números: 3 vezes 4 dá 12. E as letras, professor, como é que se multiplica letras? Multiplicação de letras iguais, bastará fazer uma soma de seus expoentes. Se você tem ali x a primeira e você tem lá x a segunda, você vai somar o 1 daqui, do primeiro x, com o 2 do outro x. Você vai ter um total de x a terceira. Portanto, vamos ter 12x a terceira, porque nós somamos o expoente 1 daquele 3 com o expoente 2 do 4, fazendo x a terceira. Então, multiplicação de letras, repete-se a letra e soma os seus expoentes. Letras iguais. Segunda gota do chuveiro, nós temos ali 3x vezes 3x. Sinais: mais vezes mais vai dar mais. 3 vezes 3 dá 9. E x1 vezes x1. 1 mais 1 dá 2. Por isso que ficou 9x a segunda. Terceira gota do nosso chuveiro, 3x vezes menos 5. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 5, 15. E só tem a letra x uma única vez, aquele x que está na frente do 3. E nós vamos repetir. Então, o trabalho com 3x já foi esgotado, acabou. Agora vamos trabalhar com o menos 2. Vai ser o menos 2 vezes 4x ao quadrado. Multiplica-se os sinais, os números e as letras. Sinais: menos vezes mais dá menos. Números: 2 vezes 4, 8. E só tem uma letra ali, que é o x ao quadrado. Por isso que deu menos 8x ao quadrado. Próxima gota do nosso chuveiro é o menos 2 vezes 3x. Sinais: menos vezes mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6. E a letra x, que está ao lado do 3, nós só vamos repetir, porque não tem letras lá no 2 para você somar seus expoentes.
Última gota do nosso chuveiro. Menos 2 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 5, 10. E letras ali nós não temos, nem no 2, nem no 5. Agora, só nos cabe redução de termos semelhantes. Vamos procurar famílias iguais, hein? E vamos trabalhar com famílias iguais. X ao cubo. X ao cubo não tem outro, só tem aquele, olha, vive na solidão, então não tem com quem somar, só vou repetir. X elevado à segunda potência, x ao quadrado, nós temos em dois lugares, nós temos ali o 9 menos 8, e 9 menos 8 vai dar 1, 1x elevado à segunda potência. Observe que tem um 1 implícito na frente daquele x, que não precisa aparecer, mas você sabe que ele está ali. Termos semelhantes a x. Está aqui, olha, menos 15x, menos 6x. Menos 15, menos 6 dá menos 21, menos 21x. E, finalmente, os números que vivem na solidão. Coitado, só tem aquele 10 ali na solidão, não tem com quem somar. Então, só vou repetir mais 10. E aqui está encerrado. Este é o resultado da nossa multiplicação. Logo, acabou. Vamos para mais um exemplo. X menos 5, que multiplica 6x à terceira, menos 2x mais 7. Aqui também vamos aplicar a propriedade distributiva. Nós vamos fazer a multiplicação. X vezes 6x à terceira. Lembre-se, multiplicar os sinais, os números e as letras. O x é positivo, o 6 é positivo. Mais vezes mais dá mais. 1, que está na frente do x implícito escondido. 1 vezes 6 dá 6. x1 vezes x3. Nós vamos somar os expoentes e vamos ficar com x4. Por isso que vai dar mais 6x à quarta. Próxima gota do chuveiro. X vezes menos 2x. Multiplicar os sinais, os números e as letras. Os sinais, mais vezes menos, dá menos. Os números, 1 vezes 2, dá 2. E as letras, professor? O primeiro x tem expoentezinho 1. O segundo tem expoentezinho 1. Ao somarmos, vamos ter expoentezinho 2. Por isso que ficou menos 2x a segunda. Terceira gota do nosso chuveiro. Sinais, números e letras. Sinais. Mais vezes mais dá mais. Número, só tem aquele ali, o 7. Tem o 1 do outro lado. 1 vezes 7, 7. E letras, x, então deu mais 7x. Esgotado o trabalho com o x, vamos passar agora para o menos 5. Menos 5 que vamos multiplicar por todos. Sinais, números e letras. Sinais, menos vezes mais dá menos. Números, 5 vezes 6, 30. E letras, só tem ali no x ao cubo, então menos 30x ao cubo. Segunda gota do chuveiro, menos 5 vezes menos 2x, menos do 5, menos do 2, menos vezes menos dá mais. 5 vezes 2, 10, então mais 10x. E, finalmente, última gota do nosso chuveiro, menos 5 vezes mais 7. 5 vezes 7, 35, menos vezes mais, menos. Vai dar menos 35, e letras não temos. Agora só nos cabe reduzir os termos semelhantes. Termos semelhantes a x à quarta. Só tem esse? Então, vamos repetir. Termos semelhantes a x à terceira. Oh, só tem aquele? Então, vamos repetir, menos 30x à terceira. Termos semelhantes a x à segunda. Só tem aquele? Então, não tem com quem somar, é só repetir. Termos semelhantes a x. Aqui sim, temos dois, olha, 7x mais 10x, que dá 17x. Números solitários, números que vivem na solidão, só tem aquele menos 35? Então, nós vamos repetir. Senhores, aquilo que não for semelhante, repita. E assim, chegamos ao final do nosso segundo exemplo. Senhores,
Nós estudamos a adição, subtração e multiplicação de polinômios. Na adição e subtração, foi pedido a vocês que escrevessem com organização, colocar termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. Na subtração, foi pedido que trocassem o sinal daquele polinômio que apresenta o menos na frente. Na multiplicação, o que foi pedido? Multiplicar os sinais, os números e as letras. Não se esqueçam que nas letras, na multiplicação de letras, temos que somar os expoentes de letras iguais. Fiquem com Deus e até a próxima.